Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, né? Vamos a mais um estudo. Hoje é mais o livro dos Salmos, hoje é o Salmo 2. A gente começou isso semana passada, né? Sobre os livros, sobre o livro de Salmo, lendo cada um salmo. A gente já viu o Salmo 1 e hoje a gente continua com o Salmo 2, que também é um assunto muito bom de se ver, muito gostoso. Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo para que nós possamos prosseguir aqui com o estudo e para que Ele nos ilumine. Senhor, nós agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos dá, esse momento em que nós podemos ler um pouco mais da Tua Palavra, aprender um pouco mais, e para isso nós pedimos a guia do Teu Espírito Santo, que Ele nos conduza e que nós possamos abrir a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, dar seu link, compartilhar e comentar aí, tá bom? Para que nós possamos continuar fazendo aí mais vídeo para vocês. Hoje nós veremos o Salmo 2, tá? O reinado do ungido de Deus, tá bom? A gente viu no outro vídeo o Salmo 1, tá? E esse vídeo ele é chamado Cântico do Ungido do Senhor, tá? Ou Reinado do Ungido de Deus, que está aqui. E a gente vê que o Salmo 1 e o Salmo 2 se completam. Um completa o outro, tá? O Salmo 1 celebra a bem-aventurança da vida do homem bom. Então o Salmo 1 ele começa: bem-aventurado o homem que não anda, né, no conselho dos ímpios. Então o Salmo 1 começa com uma bem-aventurança, tá? Do homem bom, o homem que é dedicado à lei de Deus. E mostra o fracasso do ímpio, tá bom? O Salmo 2, ele mostra a inutilidade da rebelião contra o Senhor, contra Yahweh, tá? E quão aventurado é o homem que deposita sua confiança em Deus. Então, o Salmo 1 descreve dois caminhos, tá? Que estão diante de cada indivíduo. O Salmo 2 mostra também os dois caminhos diante do povo, tá? De todo o povo. O Salmo 1, como eu já falei, começa com uma bem-aventurança. Lembra que bem-aventurança para a língua aí hebraica significa feliz, tá? E o Salmo 2, ele termina com uma bem-aventurança, tá bom? Então lembra, o Salmo 1 começa, o Salmo 2 termina, e a gente vai ver como se completa. O Salmo 2 é dividido em 4 partes. Então, a primeira, que vai da estrofe do 1 ao 3, tá? Apresenta a figura dos poderosos da terra que desafiam o governo do universo, desafiam o Messias. Tá? A segunda estrofe é do 4 ao 6, segunda parte, que mostra o contraste do desdém que Deus tem pelos insultos que eles têm, tá? E estabelece o Messias como rei de Sião. A gente vai chegar lá. A terceira parte, que é a terceira estrofe, apresenta o Filho de Deus contemplando o decreto que fez dele o dono legítimo de tudo, tá? De todo mundo. E o do 10 ao 12 aconselha a submissão ao ungido. E o salmo termina com uma bênção no verso 12. Esse salmo, em Atos 4, 25, diz que Davi, tá? Ó, Atos 4, 25, ele apresenta Davi. Aqui não apresenta, mas no Atos apresenta Davi como quem escreveu esse salmo. Atos 4, 25. Ó. Diz assim, Atos 4, 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então, Atos 4, 25 apresenta que quem escreveu esse salmo foi Davi. E Atos 13, 33, tem algo curioso aqui, ó. Atos 13, 33, diz assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então, em Atos 4, 25, apresenta Davi como quem escreveu, e Atos 13,
33 apresenta ele como sendo o segundo salmo, tá? Não é porque alguém colocou aqui, já os hebreus já considerava esse, tá? Tá bom? Uma dessas partes aqui foi usada como inspiração no Messias, que Handel usou tá, o verso 1 ao verso 4 e o verso 9 desse salmo ele usou para escrever a segunda parte do oratório do Messias de Handel, tá bom? Vamos lá ao salmo, né? Salmo 2 começa assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui ele começa assim: Por que gentios? Gentios eram as nações pagãs que viviam do lado de Israel, tá? E ele diz assim, ó, por que se enfurecem os gentios? Essa palavra enfurecem, tá? Ó, vou novamente, que eu me perdi aqui nas minhas anotações. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, ó, por que se enfurecem? Enfurecem também pode ser representada essa palavra como estão em tumulto. Então, como estão em tumulto os gentios? Os gentios são as nações que não creem em Deus. Lutero, é isso que eu estava procurando aqui. Lutero, ele parafraseou usando assim: como podem eles prosperar os que se colocam contra Yahweh e contra o seu Cristo? Tá? Ó como Lutero parafraseou essa parte, tá? Então, ó, como se enfurece os gentios e os povos. Gente, o mundo não está meio enfurecido, meio em tumulto, como a gente pode usar? Como é que as nações pagãs estão em tumultos, tá? E ele diz assim, no verso 2, e os povos, continuando, e os povos imaginam coisas vãs. Aqui há aquele paralelismo, tá, do hebraico, na poesia dele, né? Ele fala uma coisa e depois mais ou menos ele repete, tá bom? Esses povos também significam nações pagãs. Então, tanto os povos como os gentios, tá bom? Imaginam aqui, quer dizer que eles ficam deliberando, ficam pensando, ficam imaginando. Então a gente pode dizer assim, como estão agitadas as nações, né? Como esses povos estão agitados, imaginando coisas vãs, coisas que não traz nada, pensando, tendo seus propósitos de governo como coisas vãs, tá bom? A gente vai ver que esse salmo tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, tá bom? No verso 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o ungido, contra o seu ungido, dizendo, tá? Os reis da terra, aqui, olha só, ele faz um paralelo, os reis da terra com o verdadeiro rei, tá? Então você tem o rei da terra, os reis da terra, aqui os reis em contraste contra o verdadeiro rei, eles estão em oposição. Então diz assim, ó, se levantam, tá? Se levantam. Então eles são contra o nosso Deus, contra o verdadeiro, o ungido. O ungido é uma palavra que é o Mashiach, tá? Que a gente traduz como Messias ou o Cristo em grego, tá? Então o Cristo. Então olha aqui, os reis da terra estão contra o ungido, contra o Messias, o Cristo. Então olha o contraste, olha que a gente não está vivendo isso hoje um pouco também. Olha como eles se levantam contra tudo que é de Deus, tudo que representa Deus, como eles fazem, né? E ele diz assim, ó, e eles dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que significa isso? Eles são rebeldes, eles estão indo contra tudo que é de Deus, tá? Então ele diz assim, ó, eles expressam o seu desejo de quebrar as restrições de autoridade de Yahweh. Eles querem quebrar a autoridade de Deus. Gente, isso está acontecendo hoje. Olha como as pessoas estão se levantando contra tudo que a Bíblia representa. A gente vê aí que teve lá no Paraná alguém de um partido político aí que entrou numa igreja cristã e quer ser tudo. As pessoas querem cortar a Bíblia. Olha o que eles fazem com a figura de Cristo. Olha o negócio do aborto aí se levantando. Tá? Então, hoje, mesmo a família nuclear, estão tentando destruir a família nuclear. Então, tudo que representa Deus, eles estão tentando destruir. Então, veja só, as nações pagãs, os povos pagãos, que é a mesma coisa, os que não creem em Deus, que se levantam contra ele, se levantam contra Yahweh, se levantam contra seu ungido e tenta destruir as amarras, tenta destruir tudo que eles acham que é
prisão, sabe? Ah, isso é prisão, é ser assim, eu não posso ser assim, eu tenho que me libertar, eu tenho que deixar isso da igreja, deixar esse negócio de igreja para lá, seja, eu quero lá saber de igreja, eu quero saber de nada, eu quero saber do que o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, tá? Então, eles estão ali, ó, rompando, sacudindo as algemas, então eles estão querendo quebrar as restrições, tá? São rebeldes, rebeldes contra Deus. Nós estamos num mundo que as pessoas estão ficando rebeldes contra Deus e tudo que representa Deus. Tudo que representa. Hoje a gente quer mudar tudo, quer mudar o evangelho, quer mudar... Não, porque eu preciso do evangelho para negro, eu preciso do evangelho para mulher, eu preciso do evangelho para... Sabe, a gente vai diferenciando, querendo quebrar as coisas. Não existe isso, gente. A gente vai ver, tá? Aí, no verso 4, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A palavra rir-se aqui é uma expressão assim, é como colocar para Deus, vamos dizer assim, como é que fala? O Talmud diz o seguinte: a Torá fala a linguagem do Filho dos Homens. É tentar colocar na linguagem do Filho, nossa, algo para a gente entender. Que Deus ri, Deus zomba. O que quer dizer aqui? É uma figura em contraste com as nações que estão agitadas, que querem destruir tudo, que querem romper os laços com Deus, que querem destruir a ideia que se tem de Deus. Deus está calmo. Deus está olhando e falando: ai, meus filhos, para com isso. Para com isso. Onde vocês vão chegar? Eu quero saber o seguinte, é uma pergunta que eu faço. Eu vou fazer que nem Paulo. Falo eu, não o Senhor. Onde o mundo quer chegar dessa forma? Onde o mundo está querendo chegar? Tá? Onde é que ele quer chegar? Numa destruição mais rápida? Acho que é isso que o mundo quer. Uma destruição mais rápida. Tá? E diz aqui, então, eles não conseguem, veja só, a providência de Deus, tá? Rege tudo e impede que os seus desígnios sejam, que os desígnios dessas pessoas sejam realizados. Por isso diz assim, ó: ri-se aquele que habita nos céus e zomba deles, tá? O Senhor ri é uma expressão que eu já falei, uma expressão, mas é que Deus olha e fala assim: coitados, coitados do que eles estão pensando. E olha no verso 5 que ele diz: na sua ira, a seu tempo, lhe falar o seu furor, tá? Olha aqui, o seu tempo é um tempo que Deus indica. Isso aqui serve para nós. Às vezes a gente olha essas coisas, fica angustiado com tudo que está acontecendo no mundo. A gente fala: meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? O homem está sem noção, está sem lastro, está sem... tá? Mas quando ele diz aqui a sua ira, seu tempo, ele está dizendo aqui o tempo de Deus, tá? Tudo vai acontecer. No final, Deus vai declarar quanta besteira a gente faz. Deus vai mostrar pra gente que tá tudo errado. Não é assim que tem que ser, tá? Então, no seu tempo, Deus indicará e declarar o seu propósito. Aí as pessoas vão entender que tudo que eles estão fazendo aí, tudo que eles estão pensando, o caminho que eles estão indo, leva à destruição, gente. Leva à destruição, tá? E ele continua aqui no verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Então ele está falando aqui, ó, esse porém, quer dizer assim, com tudo que está acontecendo, tá, deixa para lá, porque aí vem um porém, que é uma conjunção adversativa, tá dizendo assim, ó, tá acontecendo isso aí, calma, porque é eu que vou decidir. Não são vocês, não é as ideologias, não é... É claro que tem que se proteger quem tem que ser protegido, tá? Tem que se proteger quem tem que ser protegido. Tem que ajudar as minorias, mas sem pisar nas coisas de Deus, tá? Não pode ser pisado. Então a tradução aqui diz assim, sabe, calma, calma, porque eu, porém, constituí meu rei no santo monte de Sião. Quer dizer, o ungido do Senhor é quem vai reinar, porque quando vem o Monte Sião é uma representação de Jerusalém, então é uma linguagem figurativa. Então diz assim, no final, quem é que vai reinar?
São vocês, é o meu ungido. Meu ungido que vai reinar. Isso tudo que vocês estão falando não tem noção, não tem sentido. Vocês estão indo por um caminho errado. No verso 7 ele diz assim: eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, tá? Eu proclamarei. O proclamarei aqui, tá? É uma declaração do indício da originalidade do Messias. Tá? Aqui não tá, quando ele fala te gerei, é só uma figura de linguagem, não é porque ele é um ser gerado. Tá? E te gerei é uma figura de linguagem que está sendo usado. Tá bom? E ele fala aqui no verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Tudo que o filho pedir, Deus dá. E já deu. Quando Cristo morreu na cruz, ele resgatou-nos. Então esse mundo é dele, já o pertence, tá? E ele continua: com vara de ferro as regerás e as despedaçará como um vasolheiro, tá? Ele está dizendo assim, se Deus usar a força dele, gente, acabou. Ele fala com vara de ferro. Essa vara de ferro aqui também está dizendo, é um simbolismo para o domínio. É um simbolismo para o domínio que ele tem. Tá? Então Deus está falando assim, eu vou reger com várias ferros. Quer dizer, tudo que está, vocês estão agitados, estão tumultuados, estão seguindo exemplo, querem me abandonar, vamos quebrar tudo, vamos largar a palavra do Senhor, vamos seguir o nosso caminho, que a gente quer liberdade. Fala, gente, para, tudo é meu, vocês estão perdendo tempo, vocês estão levantando, sabe, é uma formiga mordendo um elefante, não tem nada a ver. E aí no verso 10 ela diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixar-vos advertir juízes da terra. Aqui ele vem falando às autoridades e a todos nós. É um conselho para de andar por esse caminho. Vocês que são autoridades, para de andar por esse caminho. E eles falam dos juízes, porque os juízes é quem julga, os juízes são autoridades. Para de fazer o que você acha que deve ser feito só na sua cabeça. Segue o que o Senhor mandou, porque todos nós vamos passar, gente. Deus está tentando mostrar para mim, para você, seja você quem for, o vazio que é essa vida. E quem tem autoridade, seja ele qualquer autoridade, ele tem muito mais responsabilidade. Deus vai cobrar a mim e a você pela autoridade que nós temos, seja em casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja onde, na prefeitura, seja na sua cidade, no estado, no país, onde você estiver. Deus vai cobrar-nos todos pela autoridade que nós temos, porque a autoridade que todos têm e a autoridade que as pessoas têm é porque Deus concedeu a elas a autoridade. Não é pelo seu afã, pela sua capacidade, pela sua sabedoria. Deus concede que chegue até lá, tá? E ele fala, ó, no verso 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servir ao Senhor, é para isso que a gente foi feito. Temor e tremor significa com respeito. Tenha respeito à autoridade de Deus, tenha respeito aos mandos de Deus, tenha respeito à palavra de Deus. Tá? No verso 12 ele diz assim: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que se refugiam nele. Tá? Olha aqui, beijar no Oriente Médio é algo de respeito. Então é uma atitude de respeito para quem tem a verdadeira autoridade, que é Jesus, que é Deus. Então tenha respeito à sua autoridade, tenha respeito a Deus, tenha respeito à palavra de Deus, tá? E ele fala assim, porque dentro em pouco, e aí eu volto a falar, a gente está olhando um mundo que está ficando turbulento, um mundo que está ficando fora do sentido, onde cada um vai fazendo o que vem na sua cabeça e acha que é certo, e querem abandonar o que a palavra de Deus diz, tá? E Deus fala, sabe, dentro em pouco tempo, tudo vai acabar. E aí vai mostrar quem é o verdadeiro líder,
que é um verdadeiro chefe, que é um verdadeiro juiz de todo esse mundo. Ele fala, bem-aventurados todos que nele refugiam. Você quer ter felicidade? Se refugie em Deus. Você quer ser feliz? Se refugie em Deus. Você quer ser próspero? Se refugie em Deus. É isso que esse salmo vem dizendo. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender a nossa pequenez diante do Todo-Poderoso, e que eu sei que nós estamos cansados desse mundo, das coisas que estão acontecendo, e tem hora que eu e você olhamos e falamos assim, Senhor, onde é que tu está? O Senhor não está vendo as injustiças, a corrupção, os crimes, tá? Os feminicídios, tudo isso que está acontecendo, a sua palavra sendo jogada por terra, mesmo por alguns que deveriam ser representantes dela, né? E a gente fala, o Senhor não está vendo? Deus olha e fala, pode calmar, eu sei o tempo, eu sei para onde isso está levando. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter a certeza da presença de Deus na sua vida. Amém.